Transformando vidas, com pastor Wilson e pastora Cristiane de Oliveira. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações traz para você cura, libertação e transformação de vida. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. É um prazer muito grande poder entrar aí, no seu estabelecimento comercial, na sua casa, através da palavra de Deus, levando aí o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma palavra transformadora. Então, é um privilégio. Gostaria de falar com você esta manhã, segunda-feira, sobre o nosso congresso, chegando bem próximo, nosso congresso aí, Poste Caldas. Segunda semana de setembro, nós vamos ter o congresso, chama-se Congresso do Avivamento, onde estaremos com uma equipe de pastores, líderes da Igreja do Avivamento para as Nações, dezenas de líderes, levando uma palavra transformadora, uma palavra que desafia, Desafia nós tomarmos uma posição com relação a tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos presenciando, porque a Igreja do Avivamento para as Nações é uma igreja que faz centenas de visitas. Muitas vezes você fala assim, centena, parece que é um número chamado no mundo evangélico, de evangelástico, não é evangelástico não. Se você acompanhar a cada líder que faz, por exemplo, durante a semana, nós fazemos aí centenas de visitas. Durante a semana nós fazemos aproximadamente umas 500 visitas. Nossa equipe aqui. Encontramos os lares aí totalmente destruídos, famílias abandonadas, pessoas doentes, viciados. Então nós levamos uma palavra ali de conforto, uma palavra de consolo e também uma palavra que vai colocar aquela pessoa, por exemplo, a tomar uma decisão. Porque muitas vezes nós estamos numa situação assim, um problema tão grande. Às vezes é grande para a pessoa que está passando, porque ela está dentro de um cativeiro de problema e ela não consegue sair daquilo, porque a vida espiritual não é um governo que vai dar uma condição ali para que você saia daquela situação. Não é muitas vezes um amigo, é uma condição espiritual. A condição espiritual, só quem verdadeiramente tem Jesus e faz trabalho, de visita, de aconselhamento, para entender tudo isso. Então nós vamos com dezenas de líderes. Só de você, por exemplo, participar do congresso, você já vai sentir um avivamento, algo totalmente diferente daquilo que nós vemos hoje em alguns shows que tem por aí, porque eles gostam muito de show, E eu estou dizendo, o show, apagam-se as luzes e quem foi ao show também apaga junto com as luzes que foram apagadas naquele momento. Então aqui não tem show não. Aqui é vida real, não tem emoção, que a emoção vem depois de ver, por exemplo, vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas. Então, quero convidar você de Poste Caldas, nessa região. Nós temos uma igreja em Poste Caldas também no Kennedy. Nós estamos fazendo visita ali no Kennedy 1 e Kennedy 2. Então, o grupo, aquela comunidade cigana e o povo que mora ali naquela região do Kennedy. Eu gostaria também, você de Cabo Verde, você de Caldas, Botelhos, Machado, Campestre, você está convidado. Só entrar aí na nossa rede social, tem lá Congresso Membro, que é Ministério Aviva as Nações. Se você entrar, você vai ver nosso cartaz. Se você quiser entrar também, Apóstolo Wilson de Oliveira, tem ali alguma coisa sobre o congresso.
maiores informações, né? Nós fizemos até um cartaz do congresso, nós teremos o maior prazer de trazer essa informação. Então, nosso congresso, na segunda semana de setembro, na cidade de Poste Caldas. Então, espero lá, tá bom, meu amado? Quero te ver, te conhecer. Você que é pastor de uma igreja, também, você é uma ovelha, pode pedir para o seu pastor falar, que eu tenho certeza que ele vai liberar para que você esteja nesse congresso sendo muito abençoado. Uma coisa é certa, você vai sair dali com uma sede muito grande de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo e lutar pela tua família, e levar a tua família à presença do Senhor. Pode ter certeza disso, tá bom? Nos programas anteriores nós falamos sobre Neemias. Alguma coisa, por exemplo, que ele tinha visto, né, presenciado ali, a sensibilidade que ele teve de ver aquela situação, aquilo tudo destruído. Por exemplo, o seu povo, o povo ali da cidade dele, do seu país, totalmente destruído. E muitas vezes a gente vê isso também, né? Então nós falamos sobre a sensibilidade e falamos também da insensibilidade diante de uma situação. E eu deixo, né? Não tem nada com isso, não é comigo. E é mais ou menos assim que nós levamos a vida. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós temos que lutar pela causa do próximo. O que nós pudermos fazer, nós devemos fazer. A primeira condição espiritual, porta ali aberta para você estar falando do Senhor Jesus Cristo, a porta espiritual se abrindo na casa daquela pessoa, porque quase que 90% daquilo que a pessoa está passando está ligado à sua vida espiritual. Claro que as pessoas querem jogar para o outro lado, mas é a vida espiritual. Por exemplo, você chega num lar, aquele lar ali, por exemplo, o esposo e a esposa estão querendo separar. Problema espiritual. Claro que vai influenciar o problema sentimental, vai influenciar, o problema emocional, mas é um problema espiritual que se encontra. Às vezes ali com a palavra, aconselhamento, oração, ajudando aquela família, de repente ninguém quer separar mais e entrega a vida para Jesus, começa agora a aprender a orar, a lutar pelas coisas do Senhor também. Então tudo isso nós encontramos. Então, por exemplo, aqui você falou que tem a ver, por exemplo, o livro de Neemias, na reconstrução dos muros, com aquilo que o senhor está falando. Tem tudo a ver. Porque quando os muros estão destruídos, que era um muro literalmente falando, mas a Bíblia nós não entendemos de uma forma, por exemplo, literal, nós levamos para a vida espiritual também. Claro que tem uma parte da teologia que não concorda com isso. Então a Bíblia é o que? É um livro de cultura? Só de história? Não. É um livro, acima de tudo, espiritual. A Bíblia não é só um livro de cultura. Claro que eu estou aqui no livro de Neemias e faz parte dos livros históricos. Agora, sabe que é uma história simplesmente igual a outras histórias? Não. É o primeiro sentido da Bíblia é o sentido espiritual. Espiritual. Então você encontra, por exemplo, no mundo, que é proteção que nós temos. Todos nós temos proteções. E quando, por exemplo, os muros estão caídos, o inimigo tem liberdade para entrar a hora que ele quer. Ele entra, destrói, e claro que nós levamos para o lado, o lado material, e achando que aquilo ali é normal, é assim mesmo. Não é. Se está acontecendo aquilo, tem um problema espiritual por trás. E muitas vezes preguiça, de querer conversar com ele, nós não temos tempo para nada, Se vem dentro da igreja, não tem tempo para nada mais. Quer dizer, se nós não temos tempo para o nosso discípulo, nós vamos ter tempo para quem? Nós estamos ganhando alma para Jesus. Você acha que se ganha uma alma trazendo para a igreja e no outro dia já está tudo bem? Não, aquela vida, aquele discípulo, precisa ser acompanhado. Então você começa a viver a vida daquele discípulo, a lutar por ele, a vivenciar o problema quase que diário daquele discípulo. Existe casos e casos, É lutar por aquela vida. Então, você encontra ali, por exemplo, os muros
caídos. Ou seja, o inimigo está tendo acesso àquele lar. E aí, o que nós devemos fazer? Nós devemos lutar para aquela vida, amparar aquela pessoa. Por exemplo, dentro de uma célula, levar outras pessoas da célula também. Porque dentro da célula, por exemplo, nós encontramos uma equipe de líder, pessoas que estão sendo preparadas, pessoas que já têm um pouquinho mais de estrutura. Então nós unimos essas pessoas para lutar em favor daquela causa. Vamos orar por essa pessoa, vamos lutar, uma palavra, um aconselhamento. Isso funciona como uma terapia espiritual. Então, às vezes, por exemplo, 10 minutos que você conversa com aquela pessoa, ou 20 minutos, sei lá, dependendo do seu tempo, aquilo ali já dá uma segurança muito grande para aquela pessoa que está passando por aquele problema. Porque quando a pessoa está passando por um problema, ela não sabe como sair. E ela muitas vezes parte para o desespero, aí entra as drogas, suicídio, e fica aí, por exemplo, isolado numa cama, sem saber o que fazer, o porquê está ali. E aí vem outros problemas, né, decorrentes desse problema. Então nós temos que entender, nós temos que lutar. Foi isso que Jesus ensinou, né? Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, não somente uma história, mas um envolvimento. No caso de Neemias, ele se envolveu com aquilo. Ele trabalhava, por exemplo, em outro país. Ele pediu ali para onde ele trabalhava, que na realidade era o rei, ele pediu para que o rei liberasse por algum tempo para ele ir a Jerusalém, reconstruir os muros. Você vê o planejamento, quando nós lemos, por exemplo, Neemias capítulo 1, capítulo 2, nós vemos ali também o planejamento que ele fez. Nós encontramos nesse livro também, por exemplo, a situação do inimigo, né? No caso de Sanbalat, Tobias, inimigo que se levanta contra, que o próprio, né, são agentes de Satanás, porque o inimigo não quer deixar nenhum servo de Deus ter um projeto. Por exemplo, você tem um projeto, a hora que você coloca aquilo para fazer, o inimigo, ele vai tentar atrapalhar, como eles tentavam atrapalhar. Pra você ter uma ideia, eles subornaram um falso profeta para chegar ali e dizer que aquilo ali estava errado. Olha bem o que o inimigo pode fazer. Preparam pessoas, né, para falar, mandar mensagem e contra. Então nós temos que estar preparados para tudo isso. Então ele sofreu. Quando nós entramos, por exemplo, no capítulo 3, ele já começa a divisão, né, como que ia ser feito, por exemplo, cada equipe iria ali tomar conta de um pedaço daquele muro. Então você vai ver aqui a estratégia de trabalho, como que aquele trabalho foi bem planejado. Então nós aprendemos muita coisa. E se você trouxer para o dia a dia, nós vamos aprender, por exemplo, tudo aquilo que nós fazemos com ordem, com decência, com planejamento. Pode ter certeza que Deus está nesse meio, tudo vai dar certo. Você vai ter a convicção que aquilo ali vai terminar de uma forma abençoada. Você vai ter uma vitória aqui, não vai parar. Muitas pessoas começam algo e dali um pouquinho para. Por que parou? Não teve planejamento, não teve uma estratégia de trabalho. Então aqui nós vemos a estratégia de trabalho. Então quando nós pegamos o capítulo 3, eles dividiram, né? Ali, por exemplo, aquele muro, cada parte do muro ficou com a equipe. E eles conduziram aquele trabalho. Então a gente vê o planejamento que ele teve. Então no capítulo 3, versículo 1 diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Então veja bem, qual a primeira porta que foi restaurada?
Claro que depois que você, por exemplo, depois que você faz o planejamento, né, que vai colocar ali as portas, porque se faz um muro e não tem porta, o inimigo tem acesso. Então qual a primeira porta que foi restaurada? A porta das ovelhas. Então, isso é muito importante, nós que estamos, por exemplo, dentro da igreja, que o Senhor, por que nós somos chamados de ovelhas? Por exemplo, pastor, bispo, apóstolo, obreiro, líder, todos nós temos a nossa posição, nós temos aí nosso cargo na igreja, título, mas nós continuamos sendo ovelhas do Senhor. Ovelhas. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, é o nosso sumo pastor. No Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, é uma promessa do Salmo 23, não é só para a gente decorar, é uma promessa maravilhosa. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas e refrigera minha alma. Então você vê, só no Salmo 23, nós encontramos ali promessas fundamentais para a nossa vida, por exemplo, material, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida também emocional. Agora, por que não acontece isso na nossa vida? Eu pergunto, você tem sido ovelha ou cabrito? Você tem sido ovelha? Diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor, Ele pastoreia ovelhas, não cabrito. Se você pegar, por exemplo, cabrito e bode, cabrito não para em lugar algum. Se você colocar um cabrito em casa, cabrito, animalzinho, cabrito, ele come tudo que vê pela frente, ele destrói tudo. Ou você, por exemplo, tem só o cabrito e não pode ter mais nada, ou você tira o cabrito e tem as demais coisas. Ele come tudo, destrói tudo, come roupa. Se você, por exemplo, tiver em casa lá um gato e colocar ali a comida para o gato, ele come a comida do gato. Se deixar, ele come até se colocar um prato ali de plástico, ele come até o prato. Então ele destrói tudo, ele entra em casa, ele pula a janela. Então é tido na Bíblia, tem essa diferença de ovelha e de cabrito. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, Jesus falando sobre os finais do tempo, diz que da mesma maneira que o pastor ele separa as ovelhas dos cabritos, diz que vai ser separado no final do tempo, né? Então o cabrito destrói tudo. Então existem muitas pessoas, por exemplo, que estão dentro da igreja, na realidade eles não são ovelhas, eles são cabritos. Eles não param em lugar algum, eles vão andando de igreja para igreja, um dia está na igreja, ele envolve com um, ele briga com o outro, no trabalho é a mesma coisa, dentro de casa é a mesma coisa, não respeita ninguém, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém, verdadeiro cabrito. Então por que foi restaurada essa porta, né, a porta das ovelhas? Porque se essa porta não fosse restaurada aqui, o que ia entrar ali? Não ia entrar ovelha, ia entrar só cabrito. E muitas vezes nós, como líderes, você é um pastor, você é um líder de serva, ou um líder da sua igreja aí, no grupo missionário, nós temos que olhar, porque às vezes tem um cabrito no meio, está destruindo tudo. Tudo. E você não sabe como fazer com aquela pessoa. Entra lá nas redes sociais, fala mal de um, fala mal de outro. Então ele teve um tempo na igreja para converter. Claro que nós estamos aqui estendendo a mão do amor, mas o amor termina onde começa a justiça de Deus. Nós temos que entender isso. E a gente vê isso na Bíblia. Deus dá um tempo. A pessoa não quer, ela destrói a igreja, onde passa, destrói, fofoca para lá, destrói casamento. No trabalho, se você coloca uma pessoa dessa para trabalhar, ela levanta contra você, destrói tudo, arrebenta com tudo, faz fofoca, levanta, né, contra a liderança, calunia, vai aí para as redes sociais, faz calúnia de um, calúnia de outro. Então muitas vezes você fica parado naquilo
E não tem nem como agir, parece que você vai perdendo a força, né? Você que é pastor, você está entendendo aquilo que eu estou falando, você que é um líder, você vai perdendo a força, parece que você fica até com medo de enfrentar aquela situação. Todas as vezes que você vai para uma reunião, fala, puxa vida, aquele cabrito vai estar ali, e ele vai estar confrontando a minha palavra, ele não vai gostar. Então, amado, peça para o Senhor te revestir de autoridade, porque isso é um demônio complicado, mas em nome de Jesus será restaurada a porta das ovelhas na sua vida, dentro da tua igreja, dentro da tua célula, dentro do teu grupo missionário, vai ter ali ovelhas. Ovelha não significa pessoas assim passivas, não tem nada a ver com isso. Ovelha está na condição, por exemplo, de educação, de respeitar, de entender que tem ali uma liderança. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, claro que eu tinha ali minhas ideias, né? Minhas filosofias de vida. Eu tinha, claro. Eu não cheguei, por exemplo, quando eu cheguei, eu já tinha ali os meus 25 anos, já era formado, já tinha uma vivência, né, no mundão, tinha algumas experiências. Só que, por exemplo, eu estou diante de um pastor, eu estou diante de um líder. Eu vou questionar esse líder. Ah, mas ele não sabe o que está dizendo. Como? Você é bode, você é cabrito. Quer dizer, eu estava precisando de Jesus Cristo. Eu estava precisando de uma vida nova. E eu nunca vi a pessoa falando coisa errada. Aquilo que era bom para mim. Aquilo que era totalmente contrário lá do mundo. Porque dentro da igreja eu não ia pregar que eu deveria, por exemplo, usar droga, ir para a balada, destruir a minha vida. E eu ia questionar uma autoridade espiritual. Mesmo que eu não entendesse aquilo, mesmo que eu não entendesse, eu falava, puxa vida, eu não estou entendendo, mas um dia eu vou entender. Como que nós vamos discordar de uma liderança espiritual que tem uma experiência, né? O caso do seu pastor, o seu líder, já tem uma experiência ali com Deus, com oração, com jejum, com leitura da palavra, já tem uma vivência, eu vou discordar daquela pessoa? Vou discordar? Isso é cabrito. Cabrito não para em lugar algum. Sai, questiona, murmura. Né? Tem cabrito, por exemplo, que já passou pelas igrejas da cidade inteirinha. E ele está vendo qual vai ser a outra igreja. E da realidade ele vai destruindo tudo. Então, particularmente falando, nós não gostamos de trabalhar com cabrito. Sempre nós estamos restaurando a porta das ovelhas. Sempre nós estamos restaurando. É pregar a palavra. A própria palavra vai combatendo isso. Pessoas que não querem nada. Eles querem destruir, querem bagunçar. Eles querem tirar aquela harmonia da igreja. O verdadeiro alvo da igreja, que é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes a liderança quer levar aquela igreja, por exemplo, numa condição de santidade, de compromisso. Os cabritos, eles começam a questionar. Então nós temos que restaurar a porta das ovelhas. A ovelha, ela entende, ela aceita ser pastoreada, ser orientada. E essa orientação, por exemplo, quem não sabe ser ovelha, não vai saber ser um líder, ser um pastor. Porque uma que não vai parar em lugar nenhum. Quem vai, por exemplo, deixar depois um cabrito liderar? Ninguém vai deixar. Eles vão parando pela metade do caminho. Aí você pergunta, o fulano de tal está desviado, coitadinho. Não. Ovelha, geralmente, a palavra diz que nós temos que ir até da ovelha perdida, não de cabrito perdido. É ovelha perdida. Então tem a parábola das 100 ovelhas. Então o que eu tenho que fazer, né? Então aquela ovelha que desgarrou, uma ovelha dócil, às vezes, né? Houve alguma bobeira, principalmente novinho, houve um colega de trabalho, alguém dentro de casa, aí ela dá aquela ideia, você vai agora até de cabrito, eu não vejo isso na Bíblia. Eu não posso ir atrás de cabrito. Aquele que está tentando destruir, levantou contra você, murmurou contra você. Como é que você vai atrás de cabrito? Eu nunca fui atrás de cabrito. Porque o Senhor deu condições para eu pastorear ovelhas. Então a ovelha, ela entende. Ela chega na igreja, cresce espiritualmente, se torna um líder, começa a ganhar almas para Jesus, e depois começa a pastorear aquelas ovelhas.
começa a pastorear debaixo da orientação. Então isso é muito importante, nós restaurarmos a porta das ovelhas. Então, a primeira porta, e engraçado que essa porta, ela foi restaurada pelos sacerdotes. Você vê que as demais portas, elas foram restauradas, mas elas não foram consagradas. Mas essa porta foi restaurada por sacerdote que foi consagrado. Olha a importância de tudo isso, não é? Então, é caso talvez você que está me ouvindo está passando por isso, né? E olha, Jesus não tem nada a ver com o negócio desse, muitas vezes nem a igreja. É pessoas ali que, né, tem aí a mentalidade cabrita. Então não para lugar algum, um dia está na igreja, dali um pouquinho, daqui 2 meses está em outra igreja. Chega uma igreja na cidade, ele vai estar lá. Então, eles não querem nada, eles não querem compromisso. Coloca defeito no pastor, coloca defeito quem está cantando, coloca defeito na igreja, que a igreja está gelada. Para eles aquela igreja não tem a presença de Deus, que Deus não está presente, que eles não conhecem nem a Bíblia, né? Se tiver conhecesse um pouquinho a palavra de Deus, ele saberia que Deus está presente naquele lugar. Claro que Deus está presente ali. Mesmo a pessoa não entendendo, Deus está presente, porque um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está presente em todo lugar. Então as pessoas, o cabrito, ele tem um espírito de destruição. Onde ele vai, destrói. Onde vai? Você permitir que um cabrito chegue na tua casa, cabrito, né? Um ser humano, ele destrói o teu lar. Ele tem essa habilidade para destruir. Coloca um contra o outro, destrói lares. Destrói igreja, destrói empresa, destrói tudo. Você que é empresário também, colocar um cabritinho aí, ele levanta contra você, né? Você paga o salário dele, levanta contra você e destrói a tua empresa. Ele tem esse espírito de destruição. Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque o mundo espiritual não é essa fantasia que nós vemos no dia a dia. Tá bom, meu irmão? Então no próximo programa nós vamos continuar falando de outras portas. Nós precisamos restaurar portas assim, trazendo para a vida espiritual que o Senhor ensina, para nós estarmos restaurando essas portas em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar por você. Você como que está a sua vida, está passando por um momento difícil, às vezes até dentro da tua casa tem isso, né? Mas o Senhor vai entrar com a providência, para que o teu lar seja um lar onde você possa ter ali a paz do Senhor Jesus. Pai amado e precioso Deus, em nome de Jesus Cristo nós declaramos, ó Pai, a porta, Senhor Deus querido, das ovelhas, primeira porta que foi restaurada e foi também consagrada pelos sacerdotes, Senhor. Seja, Senhor amado e precioso, restaurando essa porta, talvez esse pai de família que está tendo condições, ó Deus, de dirigir a sua própria família, meu Deus, tem um espírito de destruição ali, esse colega de ministério, Senhor, esse líder de célula, de grupo missionário, Senhor, esteja agindo poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Esse programa será reprisado na quinta-feira, das 7h30 às 8h, esse mesmo programa. Pode ligar para alguém, falar que na quinta-feira, das 7h30 às 8h, esse mesmo programa, essa mesma palavra será reprisada. Você pode entrar em contato com alguém, nós vamos continuar, né? Vamos estar falando das portas, e no próximo programa nós vamos falar de outras portas que precisam ser restauradas. Então Deus abençoe a sua vida, até o próximo programa.